Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e dando continuidade aos nossos assuntos sobre método de contagem, nós vamos conversar agora um pouco sobre as permutações circulares e as combinações completas. E essa aula finaliza essa parte de método de contagem e depois nós vamos um pouco para as probabilidades. Vamos começar. Eu quero começar com o seguinte problema. De quantas formas 4 pessoas podem sentar-se numa mesa? Agora você pode, por exemplo, supor que essa mesa é circular ou quadrada, retangular, tanto faz, tá? Eu vou usar um modelo de uma mesa circular, que vai dar no mesmo. Eu vou supor primeiramente que essas pessoas em questão são as pessoas A, B, C e D. Eu vou fazer uma organização aqui e ver o que acontece quando nós estamos organizando essas pessoas na mesa. Por exemplo, digamos que a mesa seja algo do tipo e eu tenho uma pessoa em cada uma dessas posições. Digamos a pessoa A esteja aqui, a B, a C e a D estejam nessas outras posições. Este é o meu ponto de vista, por exemplo. Agora, suponha o seguinte, nós temos outra organização assim. Digamos que a pessoa A esteja aqui, a B esteja aqui, a C esteja aqui e a D esteja aqui. E vamos continuar fazendo essa rotação com a pessoa A, B, C e D. Continuando, digamos que A esteja aqui, B esteja aqui, C esteja aqui e D esteja aqui. E por fim, A, B, C, D. Ok. Agora, perceba uma coisa. Em cada uma dessas organizações, por exemplo, se eu olhar sempre para a pessoa A, as pessoas que estão ao lado da pessoa A sempre são as mesmas pessoas, a B e a D. E sempre no mesmo lado. Por exemplo, a D está à direita da pessoa A e a B está à esquerda da pessoa A. Então, essas organizações circulares aqui, elas não configuram organizações distintas. Elas são a mesma organização. É como se eu tivesse colocado essas pessoas na mesa e estivesse olhando ao redor delas, de uma por uma, dando uma volta em redor da mesa. Parece que são 4 organizações diferentes, mas não se configuram organizações diferentes. Então, nós vamos concordar uma coisa. Quando é que eu vou ter uma organização diferente de uma mesa? Quando, por exemplo, eu fixar uma pessoa nessa mesa, digamos a pessoa A, e depois eu mudar as pessoas que estão ao lado dela. Digamos que eu tivesse fixado a A aqui, colocado a C aqui, e agora eu tivesse, em vez de colocado B aqui, eu tivesse colocado a pessoa D e a B aqui. Ok? Isso sim vai configurar uma organização diferente, quando eu mudar as pessoas que estão ao lado da pessoa A. Então, nós vamos combinar assim. Essas configurações em que apenas houve rotação das pessoas ao redor da mesa não configura uma organização diferente, somente quando eu tiver intercalado as pessoas que estão do lado de uma pessoa. Então, resolver esse tipo de problema é equivalente a resolver uma permutação desse tipo aqui. Você percebe que quando eu fixo uma pessoa na mesa, basta eu organizar as outras 3 pessoas. De modo que resolver esse problema é dado da seguinte maneira. Suponho que para a primeira pessoa na posição da primeira cadeira, digamos aqui. Digamos que aqui seja a primeira cadeira. Há 4 opções para cá. Depois há 3 opções para cá. 2 para cá e 1 para cá. Então, 4 vezes 3,
vezes 2 vezes 1, segundo o princípio fundamental da contagem. Aí eu lembro que cada organização é contada 4 vezes, então eu pego e divido por 4. De modo que resolver esse problema é igual a 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6. Agora, veja que isso aqui é igual a 3 fatorial, ou seja, 3 fatorial é 6. E se nós considerarmos o número inicial de pessoas que estavam para organizar a mesa, que são 4 pessoas, eu posso reescrever esse 3 fatorial da seguinte maneira: 4 menos 1 fatorial, que é igual a 6. Óbvio, 4 menos 1 é 3, né? Então, esse aqui é o número de pessoa menos uma pessoa, vamos dizer assim. Isso nos leva exatamente à fórmula de permutação circular, que é dado por essa expressão aqui. Se você tiver um número de objetos, digamos N objetos, e quer organizá-los em um círculo, por exemplo, a quantidade de maneiras distintas que você pode organizar esses N objetos é dada por essa fórmula, N menos 1 fatorial. Ok. Então, lembrando, o que é importante você perceber na organização das permutações circulares é que quando você fixa um objeto, uma configuração nova sempre é dada quando você muda os objetos que estão ao lado desse objeto fixado. Se você não mudar, não vai configurar uma nova configuração, como nós vimos no nosso esquema. Vamos para um exemplo. Então, vamos tentar resolver esse problema. Numa reunião com 7 participantes, o presidente e o vice-presidente sentam-se sempre juntos. De quantas maneiras essas pessoas podem sentar-se à mesa de reunião? Eu vou imaginar então que essa mesa é uma mesa circular, obviamente, né, para facilitar o nosso problema. Ok. Agora, veja o seguinte. Eu quero que o presidente e o vice-presidente estejam sempre juntos. Então, eu vou tratar o vice-presidente e o presidente como se fosse uma pessoa só, num bloco. Dessa maneira aqui. Digamos que eu coloquei eles dois, o presidente e o vice-presidente. Como eu estou tratando eles dois como uma única pessoa, eu vou ter um total de 6 pessoas para sentar à mesa. Então, isso é um problema de permutação circular de 6 pessoas, como nós vimos anteriormente. Se é um problema com um total de 6 pessoas, segundo a nossa fórmula anterior, isso é dado por 5 fatorial. Ok? Pois é claro, eu fixo o presidente e o vice, e agora eu permuto as outras pessoas, 5 pessoas. No entanto, obviamente, eu poderia mudar a posição do presidente e do vice-presidente aqui. Por exemplo, eu poderia ter colocado o vice-presidente à esquerda e o presidente à direita. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação aqui por 2. Isso dá um total de 2 vezes 120. Ou, em outras palavras, 240. Vamos ver mais um problema. Okay. Numa mesa de jantar, sentam-se 4 mulheres e 4 homens, tendo a presença de João e Maria. Essas pessoas foram acomodadas de modo que, entre cada 2 mulheres, haja sempre um homem. No entanto, João e Maria nunca podem sentar-se juntos. Agora a pergunta é, de quantos modos diferentes nós podemos acomodar essas pessoas à mesa? Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Há 4 homens e 4 mulheres. Digamos que, por exemplo, eu queira acomodar os homens primeiro, tá? Não tem problema nenhum. Acomodando os homens, digamos que aqui esteja o homem 1, o homem 2, o homem 3 e o homem 4. Ok. A permutação circular dos homens
nós sabemos que é dada por 3 fatorial. Há 4 homens, 4 menos 1, 3. 3 fatorial. Ok? Ok. Agora, veja o seguinte. Se esse homem, por exemplo, é o João, digamos que esse homem seja João. Eu sei que a Maria não pode sentar ao lado de João. Então, a Maria não poderia, por exemplo, estar aqui e nem aqui. Ela tem que estar obrigatoriamente aqui ou aqui, em um desses 2 lugares. Então, eu tenho 2 maneiras de acomodar a Maria. Então, eu vou multiplicar isso por 2. Ok? Pronto, digamos que eu acomodei a Maria bem aqui. Aqui vai ficar a Maria. Digamos que seja a mulher 1. Aí eu quero acomodar agora as outras 3 mulheres restantes. Por exemplo, eu quero colocar uma mulher nessa posição aqui. Quantas mulheres eu tenho para colocar? 3, né? Então, 3. Nessa outra posição que eu tenho 2. E, por fim, eu tenho 1. Ou 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial. Isso vai dar um total de 6 fatorial. Desculpa, 6 vezes 2 vezes 6. 12 vezes 6. 12 vezes 6 é 12, 72. Agora nós vamos passar essa parte das permutações circulares e entrar em um problema um pouco mais interessante, vamos dizer assim, que são as combinações completas. Para as combinações completas, eu vou usar um recurso que nós já aprendemos anteriormente, que são as permutações com repetição. Então, em outras palavras, resolver uma combinação completa é algo que equivale, de certo modo, a resolver uma permutação com repetição. Eu vou explicar isso através de exemplos, como este que eu tenho agora. Me acompanhe. Então, vamos ler o problema, entender e tentar resolver o problema. Uma loja vende barras desse chocolate de diversos sabores. Numa promoção, era possível comprar com desconto 3 barras de chocolate, desde que essas fossem de chocolate ao leite, amargo, branco ou com amêndoas. Então, nós temos 4 tipos de sabores diferentes. Repetidos ou não, significa que desses 4 eu posso comprar 3 que são repetidos ou não. 3 do mesmo sabor, por exemplo, ou cada um de um sabor diferente. Um cliente que comprar 3 barras de chocolate nessa promoção poderá escolher os sabores de quantas maneiras distintas. Então, eu vou tentar resolver a seguinte equação, primeiramente, né? Digamos que eu tenho aqui o chocolate do sabor 1, chocolate do sabor 2, chocolate do sabor 3 e, por fim, o chocolate do sabor 4. Se eu somar os sabores que eu devo comprar, no total tem que dar igual a 3, né? Porque eu tenho que comprar 3 barras. Então, considere essa equação, que C1 é uma incógnita, C2 é outra incógnita e assim por diante. Uma solução para esse problema era, por exemplo, eu comprar 3 barras desse chocolate aqui, 0 desse, 0 desse e 0 desse. É uma solução. Outra solução possível é eu comprar uma barra desse, uma desse e nenhuma desse. Ok? Aqui é só para a gente ter uma ideia de como está funcionando o problema. Agora eu vou resolver esse problema usando o seguinte artifício. Em vez de eu colocar o número, eu vou colocar barra para representar as barras de chocolates. Da seguinte maneira. Digamos que eu tenho comprado 2 barras de chocolates C1, que digamos que seja o chocolate ao leite, mais uma do chocolate amargo e nenhuma aqui do chocolate
branco e nenhuma do amêndoa. Aqui eu não estou colocando zero de propósito, estou colocando sinal de mais, e no sinal de mais não tem... Entre esses dois sinais de mais aqui, por exemplo, não tem nada, tá? É de propósito. Então, quando eu estiver esquematizando dessa maneira, eu não vou colocar o zero, por exemplo. E agora eu vou resolver o seguinte problema. Eu tenho aqui uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. E eu quero permutar esses objetos. Eu sei que uma permutação de 6 objetos é dada por 6 fatorial. Só que desses objetos, eu tenho as seguintes repetições. Eu tenho 1, 2, 3 barras e 3 sinais de mais. Então, tenho 3 aqui, dividido para 3 aqui. Vamos ver quanto é que dá isso. Isso vai dar um total de 6 vezes 5 vezes 4, dividido para 6. Em outras palavras, 20. O que significa isso? Que o cliente pode comprar essas barras de chocolates de 20 maneiras distintas. De novo, uma dessas maneiras é essa, comprando 3 do sabor 1, por exemplo, ou uma de cada um desses 3 primeiros sabores e nenhuma do último sabor, e assim por diante. Existe uma fórmula para esse tipo de problema, que ela é dada dessa maneira como eu apresento aqui para vocês. Mas o que eu quero reforçar é sempre que quando você estiver trabalhando método de contagem, algum problema de contagem, é que as fórmulas elas resolvem apenas alguns casos particulares. Elas não resolvem todos os tipos de problema. Então, tente não decorar a fórmula e sempre tentar entender o problema. Se você entende o problema e consegue resolver ele, ok. Mas a fórmula é só para a questão matemática mesmo. Vamos ver mais um exemplo. Um pintor pretende pintar 6 casas idênticas, sabendo que ele dispõe de 3 cores distintas. De quantos modos ele pode pintar essas casas, cada uma com uma cor? Então, cada casa tem que ter uma única cor. Eu vou resolver a seguinte equação, vou propor a seguinte equação para vocês. Cor 1, a cor 2, cor 3. Num total de 6 casas. Por que isso? Porque eu posso pintar, por exemplo, todas as casas com a mesma cor. Posso pintar as 6 casas com a mesma cor 1. Eu posso pintar nenhuma casa com a cor 2 e nenhuma casa com a cor 3, por exemplo. Isso aqui é uma solução possível. Só para a gente entender o problema. Ok? Ou eu poderia, por exemplo, pintar 2 casas aqui, 2 casas aqui, com essa outra cor, né? Em total de... E mais 2 casas com essa outra última cor. Isso aqui também é outra solução. Aqui você já percebeu que a gente pode organizar o seguinte problema para a gente tentar resolver através de permutação com repetição. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2. Onde essas barras representam as casas que estão sendo pintadas com as cores. Agora eu vou contar quantos objetos tem aqui. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos. Então, 8 fatorial dividido para as repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 barras, dividido para 2 sinais de mais, vamos dizer assim, tá? E o problema pode ser resolvido dessa maneira. Aqui eu vou deixar para você fazer as contas, ok? O mais importante é você entender o raciocínio. Agora eu quero terminar essa parte de combinação completas com um problema que caiu no Enem, em 2017. Esse problema é bem interessante. Ele tem, digamos, o mesmo nível de dificuldade dos problemas que eu apresentei agora. Eu diria que só um pouquinho mais difícil, mas não tão mais difícil assim. Eu vou ler o problema com cuidado e depois nós vamos discutir o que está acontecendo.
Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura que nós temos ali ao lado. No setor de produção da empresa, que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo seja mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branca, laranja e verde. E cada carrinho é pintado com apenas uma cor, uma única cor. É claro que pode ter dois carrinhos com a mesma cor, por exemplo, tá? Não está proibido. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. Não importa essa cor fixa para nós, tá? A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de uma única cor. Pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Ok. Então, obrigatoriamente tem que ter um carrinho com a cor branca, amarelo, laranja e verde. De modo que 4 já estão pintados, digamos assim, eu tenho que pintar os outros 6 que sobram. Ok. Mudança de disposição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo. Então, isso é uma informação importante, que se eu trocar um carrinho por outro, que já estão pintados, não gera um brinquedo novo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que a empresa pode produzir? Agora, quero ter em mente o seguinte. Se eu fosse resolver esse problema para essas 4 cores, digamos assim, o problema original, sem nenhuma restrição, seria eu pintar esses carrinhos com essas 4 cores. 4 cores. Aqui. Esse é o problema original. Deixa eu explicar essa equação. Né? Essa equação é dada assim. Eu, por exemplo, eu poderia ter pintado os 10 com a cor 1, e nenhum com a cor 2, nenhum com a cor 3, nenhum com a cor 4, ok? Mas o problema não é esse aqui, só estou dizendo que o problema original seria assim. Acontece que cada um dos carrinhos tem que ter uma cor já fixa lá. Por exemplo, eu tenho que ter um com a cor amarela, branca, laranja e verde obrigatoriamente. De modo que eu não vou resolver esse problema, eu tenho que resolver esse outro problema aqui. C1, C2, C3 e C4. Como tem que ter um carrinho com cada uma das cores, eu não vou ter 10 carrinhos para pintar. Eu tenho um total de 6 carrinhos para pintar. Então, é essa equação que nós temos que resolver. Agora, vamos ver uma possível solução. Por exemplo, eu poderia pintar 2 carrinhos com a cor C1, 2 carrinhos com a cor C2, um com a cor C3 e um com a cor C4, por exemplo. Isso é uma solução possível. Usando esse artifício, vamos contar quantas são as permutações com repetição que nós podemos fazer aqui. Eu vou contar quantos objetos nós temos. Nós temos um total de 9 objetos. Você percebe que tem 6 barrinhas e 3 sinal de mais. Então, 9 fatorial. Dividido para 6 fatorial vezes 3 fatorial. Ok? Agora, é o seguinte, vamos fazer essas contas. Só para deixar claro, antes de fazer essa conta aqui, isso é igual a uma combinação de 6 objetos ou uma combinação de 3 objetos num total de 9 objetos. Uma dessas soluções aqui foi dada no Enem. Eu não recordo qual exatamente, mas eu lembro que era essa solução aqui. Mas fazendo as contas, nós temos o seguinte. Isso é igual a 9 vezes 8 vezes 7, dividido para 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso dividir aqui e aqui, 3 vezes 4 vezes 7, por exemplo, tá? 3 vezes 28. Fazendo essas contas aqui, temos um total de 24, 84 carrinhos possíveis. Então você percebe que o problema ele é bem interessante, porque nós tínhamos aquela restrição de que cada um
uma das cores teria que ter sido usadas. Então, já teríamos pintado 4 carrinhos. Então, resolver o problema original é uma coisa, resolver esse problema particular é outra. Não é tão complicado, né? Pois bem, nós vamos ficar por aqui e nós vamos nos ver nas próximas aulas falando de probabilidade. Até lá!